Bem, eu não poderia deixar de comentar a importância da medida provisória que aprovamos esta semana, a medida provisória 881, chamada MP da Liberdade Econômica. Talvez por minha formação como contador, auditor, e durante anos e anos trabalhando nas empresas, criação de empresas e contabilidade das empresas, me sinto assim muito tranquilo e bastante recompensado com a aprovação dessas medidas. São vários itens que foram aprovados, mas que vale a pena as pessoas que estão nos assistindo aí na TV Câmara, TV Senado, na Rádio Senado, entender um pouco do que fizemos. No Brasil, é muito difícil qualquer pessoa empreender, criar sua empresa, seu próprio negócio. Infelizmente, o Brasil, durante muitos anos, criminalizou o lucro, as atividades econômicas. E o governo sempre burocratizando cada vez mais. Que nós conseguimos, então, alterar diversas situações com relação às pequenas, principalmente as pequenas e microempresas. Mas vou citar aqui alguns avanços que conquistamos com a medida provisória da liberdade econômica. Primeiro, a extinção de alvarás e licenças para atividade de baixo risco. Evidente que isso será regulamentado, nós já temos uma definição, principalmente na hora de pagar a previdência, o seguro de acidente de trabalho, você tem a classificação das atividades com relação ao risco. Evidente, quando você monta uma empresa distribuidora de gás, você tem um determinado risco. Quando você monta uma sapataria, um escritório de advocacia, o risco é totalmente diferente. Então, quando você agora não tem mais, ou o risco é muito pequeno com relação a incêndio, questões sanitárias e ambientais, fica dispensado o alvará, que é uma dificuldade muito grande. Hoje, grande parte das empresas funciona, inclusive, sem alvará ou com alvará provisório. Por quê? Porque também já aprovamos aqui a lei da regularização fundiária, as áreas do país, em especial aqui no DF também, a grande parte das cidades não tem a regularização fundiária, não tem escritura, portanto não tem habite, não tendo habite não tem alvará. Então os alvarás são concedidos provisoriamente. Agora, com essa medida provisória, você então fica dispensado para aquelas atividades de pequeno risco do alvará. Evidentemente, condicionado à inscrição no CNPJ, na Receita Federal, e também inscrição no órgão local, no GDF ou em cada estado, município. Então, isso facilita muito. Aprovamos também a questão da liberação das atividades econômicas em qualquer horário ou dia. Então, qualquer atividade econômica vai poder funcionar qualquer dia e qualquer horário, evidentemente respeitando apenas a questão da poluição sonora e a vizinhança. Óbvio que você não poderá exercer algumas atividades em áreas residenciais. Então, tudo isso também é uma liberdade para que as pessoas possam funcionar a qualquer dia e qualquer horário. Liberação do preço, salvo aqueles já previstos em lei. O governo não irá controlar preços, não é? Então fica liberado a definição de preço, é preço de mercado, ressalvado evidentemente aquilo que já é definido por lei e respeitado os contratos, no caso de prestação de serviço. Então existem várias atividades que têm restrição a aumentos, tem que ser feito em função da lei própria, o reajuste ou a recomposição do preço. Um item importante também na lei foi o efeito vinculante das decisões administrativas. Eu que tive o privilégio também de trabalhar na Justiça do Trabalho, fui juiz da segunda instância,
Cada juiz dá uma sentença, de acordo com a cabeça de cada um. Às vezes, você tem determinados assuntos que são questionados na justiça e tem diversas decisões diferentes para o mesmo caso. Agora, nos efeitos administrativos, nós temos aí os tribunais da Receita, o CARF, nos estados também e municípios. Essas decisões administrativas terão efeito vinculante, ou seja, definido uma posição, todos os questionamentos relacionados ao mesmo tema têm que ter, evidentemente, a isonomia de decisão. Então, haverá, sim, o efeito vinculante, como tem algumas súmulas no Tribunal do Trabalho. No Tribunal do Trabalho, muitas decisões judiciais já existem súmulas que ainda, infelizmente, não são vinculantes, nem não é necessário, quer dizer, normalmente se segue, mas não é obrigatório. Nesse caso aqui, os recursos administrativos terão efeito vinculante. Feita a decisão, ela prevalece para os casos idênticos em todas as situações. Da mesma forma, uma coisa importante também, a aprovação tácita. Você normalmente solicita para determinadas atividades licenças junto ao poder público. E muitas vezes é colocado na gaveta ou o servidor senta em cima do processo e anos vai se passando e você não consegue a resposta. Muitas vezes até você depende de um outro órgão do governo e que às vezes atrasa o processo. Então, nós aprovamos a aprovação tácita. Qualquer protocolo no serviço público, de pedido de autorização, licença, cadastro, alvará, você dá entrada, tem que ter o prazo. Estabelecido aquele prazo, o poder público não dá a resposta, sim ou não, é considerado, então, aprovado se não houver manifestação do poder público. Então, isso facilita muito, porque eu conheço mesmo muitas empresas, muitos projetos que foram concluídos e apresentados aí para serem aprovados nos financiamentos, nos órgãos ambientais e que levam 5, 10 anos. E normalmente você inclusive muda a tecnologia, agora com as mudanças, você acaba tendo que refazer todo o processo. Então agora não, estabelece prazo, transcorrido aquele prazo, não tendo resposta do poder público, fica considerado aprovado. Então estabelecemos essa posição que é muito importante para isso. Segurança e preservação jurídica de contrato. A lei prevê, então, sempre a interpretação deve ser em cima dos contratos estabelecidos entre as partes. Prevalece, então, a posição das partes dos contratos. Tem uma série de outras aprovações de itens aprovados, mas nós vamos poder ter agora, inclusive, a sociedade limitada com apenas um sócio. Até pouco tempo era necessário, no mínimo 7 sócios. Houve uma melhoria, mas agora não. Você pode, inclusive, ter apenas uma pessoa como sócio da sociedade unipessoal, sociedade limitada, né? Agora, muito importante também nessa medida é a questão da abertura e fechamento de empresas. Nós temos no Brasil hoje milhares de empresas que estão cadastradas na junta comercial e no cartório e que já não existem há muitos anos, mas que não foi dado baixa exatamente pelo excesso de burocracia, excesso de exigências para você dar baixa numa empresa. Então, é muito comum as pessoas manterem a empresa sem movimento durante anos e anos, porque a prescrição de alguns impostos e contribuições são de 30 anos, 15 anos, 10 anos, e a junta exigia uma série de documentos, certidões, e que os empresários preferiam deixar a empresa aberta e distorcendo as estatísticas de número de empresas no Brasil. Então, com isso, evidente que quem deve tem que pagar do mesmo jeito, mas você vai poder dar baixa na empresa de uma forma bastante simplificada. E da mesma forma, a criação de novas empresas. Hoje,
principalmente agora nesse sistema do microempreendedor, dos startups, dos jovens que querem criar seu próprio negócio, ele consome quase que 80% das suas energias com a burocracia. Então, em vez do empresário que tem a sua expertise gastar a sua energia com a atividade fim, praticamente consome as suas energias com a burocracia. Então, essa medida provisória vai facilitar muito, não é, a questão da abertura de novas empresas, novos empreendimentos. É muito comum, hoje, você quer abrir uma empresa, uma microempresa, você tem que alugar o prédio, você aluga a sala, paga o primeiro mês, segundo mês, dá entrada no alvará, leva 6 meses para você ter a empresa constituída e muitas vezes você quebra antes de iniciar o processo, né, com relação a aluguéis e outras taxas e mais taxas. Então, essa medida tem um papel fundamental para o desenvolvimento da economia. Isso sim, vai gerar com certeza mais empregos, mais empreendimentos, mais startups, inclusive no caso das startups, no caso das empresas inovadoras, elas estão isentas totalmente de qualquer questão burocrática, também vai facilitar, principalmente os jovens que estão saindo das universidades, que estão aí criando as suas pequenas empresas, vai poder facilitar muito e dedicar praticamente o seu tempo, a sua energia para a atividade de fim. Então, eu quero aqui ressaltar a importância dessa medida provisória, né, faz parte de todas essas reformas que nós estamos fazendo. Eu tive aqui o privilégio, né, de presidir a regulação fundiária, inclusive apresentando diversas emendas para possibilitar a regularização das áreas no país, e hoje só não regulariza os terrenos se não tiver interesse político de fazer ou competência para fazer, mas a lei dá todas as condições para isso. Tive também a oportunidade de presidir a comissão da reforma do INSS, que vai trazer uma economia, pelos cálculos da Receita, de 200 bilhões nos próximos 10 anos, eliminando muitas fraudes e ações que eram cometidas aí, erros, pessoas recebendo aposentadorias e também benefícios da Previdência, né, de forma irregular. Então a gente está avançando, como disse aqui o senador Paulo Paim. Óbvio que a reforma da Previdência não trará por si só geração de emprego, mas sem ela a gente não avança na economia e nas demais reformas. Estamos trabalhando agora a reforma tributária, que também é fundamental, agora também a reforma do Estado. O Senado vai agora encampar a questão do Pacto Federativo, que também definir muito claramente qual é o papel do Estado, do município e quais os recursos que eles terão para poder executar as ações. As pessoas não moram na União e nem no Estado, elas moram no município, na cidade, portanto temos que fortalecer, descentralizar os recursos para isso. Então eu poderia falar muito mais sobre essa medida provisória, tem muitos outros benefícios, mas quero dizer aqui que o Brasil está avançando, né, com essas mudanças que estamos fazendo. Essa lei será sancionada ainda, né, mas a gente precisa avançar ainda mais, né? O Brasil perdeu agora 2 posições na área de inovação. Nós temos que fazer, e vamos fazer esse debate agora na Comissão Mista do Orçamento, para que os parlamentares entendam, e a população também, que você não avança se não tiver muito investimento em ciência, tecnologia e inovação. Então a gente vai debater esse tema para poder, de fato, colocar o Brasil, né, como um país desenvolvido tecnologicamente, e temos muito conhecimento nas universidades. Tem aí o projeto que nós lançamos do Centro de Desenvolvimento Regional, que é exatamente trazer o conhecimento das universidades, do Instituto de Pesquisas para as empresas. Inovação acontece nas empresas. Então estamos avançando, mas não poderia deixar de falar um pouco sobre essa medida provisória, que é uma significativa mudança para o empresariado, principalmente neste momento, onde nós enfrentamos aí um desemprego imenso no país, aqui no DF também, e essa medida vai facilitar e vai incentivar muitas novas empresas, novos empreendedores a abrirem seus próprios negócios. Então, quero aqui
dizer da minha satisfação em aprovar.